Aonde eu estaria se não fosse o Senhor na minha vida? Aonde você estaria? Você já parou para pensar hoje? Hoje eu tive um dia assim bem gostoso, fugindo das preocupações dessa vida, rindo bastante, se alegrando com amigos. E lá eu pude agradecer a Deus pelo cuidado de Deus. E é tão bom quando você para agradecer a Deus por quem Ele é, né? Porque não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é na sua vida. Então, é louvável reconhecer isso. É uma forma de sermos gratos ao Senhor por reconhecer quem Ele é nas nossas vidas. E às vezes tem pessoas que fazem isso também por você, de reconhecer, louvar a Deus por conhecer você, por saber que Ele pode louvar a Deus pela sua vida. É tão bom, né? A gente representar alguma coisa na vida de uma pessoa. Eu quero deixar essa palavra que Deus, o Espírito Santo, trabalhou tanto no meu coração hoje. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim, e tem tudo a ver com o que nós estávamos aqui cantamos, né? A Ele a honra, a Ele a glória mesmo. Diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia. Deus preparou para que andássemos nela. Somos o quê? Feitura, criação. Uma obra criada pelas mãos do Criador. E qual é o Criador que cria algo e fica sem merecimento algum? Ou não tem nenhum vínculo amoroso com a sua criação? Às vezes qualquer coisa que a gente faz, a gente já se sente dono, criador daquilo. E pega um amor, né? Pega um carinho. Imagine Deus, ao nos fazer, ao nos criar, e Ele olhar para nós, ver que nós éramos coisa boa. Sempre gosto de falar isso para você não ficar se desmerecendo, ou não ficar se degradando aí, porque o diabo, ele é um trabalhador de uma obra que faz tudo para destruir a obra. E o Senhor, Ele faz tudo para construir. Jesus, Ele faz tudo para construir. E nessa palavra, querido, nós sabemos que Deus está buscando pessoas como nós, que somos criação de Deus, para fazer grandes obras. Assim como Ele fez, amém? Fala assim comigo, Deus está procurando pessoas transformadoras para transformar ou para fazer grandes obras, amém? Você crê nisso, que você é uma dessas pessoas? Eu quero ser. Eu já tomo posse. Antes de ministrar para vocês, eu já tomei posse, já fui ministrada pelo Espírito Santo no meu coração. E eu só quero dar passos para que isso aconteça. Amém? Feche os seus olhos. Amado e querido Deus, nessa hora, Senhor, eu quero te agradecer. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz nos nossos corações. Pai, ela só apenas de ser lida, ela já transformou a nossa mente nesta hora. Mas através da unção do teu Espírito Santo, ela gera em nós uma transformação de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, que o Senhor comece a mover em nós e através de nós nessa noite, para que cada um saia daqui, Senhor, com suas mentes transformadas, cheia do poder do Senhor, para fazer com que a tua boa obra seja feita através de cada um dos teus filhos. Assim, ó Pai, eu oro e te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, como eu acabei de dizer, Deus está à procura de pessoas que sejam transformadoras. Pessoas que marquem a sua história, marquem a sua geração. E vocês sempre me ouvem falar sobre isso, eu vou continuar falando, porque nós somos uma obra inacabada ainda, porque, como eu acabei de dizer para vocês, todas as vezes que nós vamos caminhando para a vitória, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos desconstruir, ele tenta tirar de nós, roubar de nós, porque o papel dele é esse. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? E nós sabemos que o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é a promessa de Deus para nós. É o fim de todas as coisas, porque a palavra de Deus fala que o fim é o melhor do que o começo. Então o fim, meu amado, é sobrenatural, é poderoso, é surpreendente. Por isso que o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós chegamos ao fim. E para isso, o Espírito Santo gerou Efésios 2 no meu coração.
que não é essa a palavra que nós vamos estudar nessa noite, mas para que você entenda, querido, que para que isso aconteça, nós precisamos depender totalmente de Deus. Nós precisamos viver realmente com um propósito. Davi diz lá em Atos 13:36, servir ao Senhor com propósito, que ele serviu ao Senhor com propósito e adormeceu. Então a vida de Davi aqui foi uma vida com propósito, uma vida que ele impactou a sua geração, impactou a sua nação com os seus feitos, com a sua obra. E toda a história de Davi, se nós formos aqui contar, foi uma história de luta, sim. Foi uma história de muitas batalhas frenéticas. Os seus inimigos, era assim, não vai conseguir. Ele não vai vencer. Mas cada vitória que ele ia ganhando, ia fortalecendo Davi para que ele pudesse fazer com que a obra que Deus tinha para ele fosse cada vez maior e vista pelos seus. E através disso, Davi marcou a sua geração. Quantos aqui querem marcar a sua geração? Quantos aqui querem marcar todos aqueles que estão ao seu redor? É o que eu mais tenho pedido ao Senhor. Senhor, me faça marcar a minha geração. Me faça fazer diferença na minha geração, Senhor. Amados, Davi foi um homem guerreiro, sim. Foi um homem que guerreou muitas guerras, guerreou muitas batalhas. Mas foi um homem que temeu a Deus, que foi chamado amigo de Deus. Um homem que teve erros, falhas, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Mas foi um homem que transformou no seu tempo a sua geração, a sua nação. Isso nos alegra, querido, isso nos motiva, isso nos incentiva a também acreditar que é possível, que é capaz. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Então eu quero falar com vocês sobre Neemias. Se cada um de nós fizermos como Davi, servir o nosso propósito, nós seremos reconhecidos nessa terra. Aleluias. Neemias capítulo 1. Quero ler com vocês. Será que esse homem marcou a geração dele? Será, gente? Todos aí conhecem, né? O grande feito de Neemias. A grande obra que Neemias fez. Falando de obra, a gente lembra de Neemias, não tem como lembrar de outros. Poderia, né, Vitória, lembrar de outros. Mas como é bom lembrar de Neemias, porque Neemias, ele não tinha... se a gente fosse olhar, não teria motivo nenhum. Estava lá tão bem servindo o rei, sendo copeiro do rei, nas suas habilidades, assim, aparentemente cumprindo um grande propósito, né? Que era cuidar do rei. Mas, aleluia, Deus é fiel, querido, para cumprir grandes propósitos. Aleluias. Neemias capítulo 1, se você quiser abrir comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu que no mês de Quisleu, no ano de 20º, estando em sua Suzã, a capital, veio a Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinha escapado e que restava do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: o Senhor, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Aleluia, amém? Amados, olha essa palavra, olha essa leitura que nós discorremos agora. Aqui fala de um homem que era copeiro do rei Neemias. Um homem que estava ali a um grande serviço. Ele não estava fazendo nada, ele não estava por acaso ali, de repente, perguntou sobre o povo que estava ali querendo saber. Não, ele
Neemias era um jovem que estava a serviço do rei. Ele era copeiro do rei. Ele foi também da descendência desses que, quando Jerusalém foi tomada, né, e levada pelo rei da Babilônia, ele foi levado e quando estava ali na presença do rei, ele parou e pensou, porque viu um irmão que era de Jerusalém, perguntou como estava, e lá as respostas não foi das que eles queriam ouvir. Lógico, quando a gente pergunta por alguém, né, a gente quer ouvir e falar, tá bem, nossa, tá na bênção. E realmente a resposta que ele teve foi uma resposta trágica, foi uma resposta lamentável, foi uma resposta que entristeceu o coração de Neemias. E eu fico pensando, quantas das vezes a gente não é assim com a gente também, né? Quando a gente pergunta por alguém, quando a gente quer saber de alguma coisa. Ô, querido, quando eu às vezes pergunto, eu pergunto porque eu quero que a pessoa esteja bem. Quero que esteja acontecendo coisas boas. E Neemias ouviu que a cidade estava em destruição total. A cidade o povo estava triste, abandonado, o povo estava em aflição. Pensa, eu acho que era mais ou menos se eu perguntar aqui, como que está o bairro lá de Oriente, como está o bairro de Itacibá, como está a Vila Palestina, nessa pandemia, como que está? Se eu perguntar para você aqui, como que está Cariacica? Será que nós já paramos para pensar e perguntar, como Neemias perguntou, como que está Cariacica hoje nessa pandemia? Como que está a minha cidade? Como que está o meu povo? Como que está a minha nação? Meu amado, hoje, quando o Espírito Santo falava ao meu coração sobre essa palavra, eu tremi, estremeci. Porque a atitude que Neemias teve diante dessa resposta, ao perguntar como que estava o povo da sua cidade, o povo da sua nação, não foi das boas notícias. E nós, se formos olhar hoje, se nós formos perguntar como está Cariacica, na logística lá de morte, de infectados, como que está? Será que, como tem sido? Como que eu tenho sentido? Como que eu tenho me comportado diante dessa situação? Tenho murmurado, o povo é displicente mesmo, o povo é negligente mesmo, o povo isso, o povo aquilo. Ou eu tenho feito como Neemias, me dobrado, me ajoelhado e orado e chorado diante do Senhor, em ver tantas pessoas morrendo, tantas vidas sendo ceifadas. Mas é isso que nós temos que fazer. É isso que Neemias nos coloca em posição nessa noite. Às vezes a gente quer marcar a nossa geração querendo fazer tantas coisas e muitas das vezes só passa de querer. O que nós temos feito realmente? O que nós temos feito realmente para impactar a nossa nação? Será que nós temos orado? Será que nós temos jejuado? Essa sim é uma condição espiritual da igreja, de nós seres humanos. Mas há muito mais coisas, querido, para fazermos. Há muito mais coisa para nós nos levantar como homens e mulheres chamados para uma boa obra nessa geração, como criação de Deus, que é poderoso nessa terra, para fazermos. E é aí que fazemos a diferença. É nessa hora que nós agimos como filhos amados do Senhor, que cumpre um propósito, que cumpre um mandamento. Toda a criação foi feita pelo Senhor e para o Senhor. Não foi Verimar, não foi Ana, não foi Maria só, não. Foi toda a criação. Se foi toda a criação, querida, eu preciso me levantar, eu preciso me comportar diferente nessa geração para me preocupar com os meus irmãos. Se está comendo, se está bebendo, se está vestindo, se está saudável. Quantas vezes eu olhei para alguns irmãos e falei, nossa, mas você está assim. Tentava chegar de alguma forma, procura um médico e até levar. É uma boa obra, querido. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E quando nós lemos aqui, nós discorremos que Neemias, a primeira coisa que ele fez foi se abater com aquela notícia. Foi ficar triste com aquela notícia. Foi chorar com aquela notícia. E ele foi trabalhar, foi à presença do rei. Quando ele chegou lá, o rei perguntou, por que estás triste? Por que seu semblante está caído? E o rei pôde identificar que aquela tristeza não era de uma enfermidade. Olha como tem, né, a ver.
mas vinha do coração. Vinha de algo que era do sentimento. Era um sentimento ferido, um sentimento dolorido. E foi quando o rei perguntou para ele. Imediatamente, quando o rei perguntou para Neemias, ele também pôde sanar aquela dor que ele sentia. Liberando Neemias para ir até Jerusalém, para fazer uma grande obra. Aleluia, aleluia. Eu, em nome de Jesus, profetizo nessa noite que muitas pessoas serão liberadas para fazer uma grande obra. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Muitas das vezes nós nos prendemos no nosso eu, nas nossas coisas, nas nossas adversidades, e esquecemos que tem um outro do lado que tem problemas maiores que os nossos. Quer ver melhor lugar para entender isso? Você vai no hospital. Às vezes você está lá no seu quarto, na sua caminha, e de repente você olha do lado, tem alguém pior do que você. Tem alguém com mais problema do que você. Aí você começa a agradecer a Deus. Oh, Jesus, muito obrigado. Oh, Jesus, eu sei que essa dor, essa situação aqui é para um grande propósito. Né, Eliel? Sempre Deus usa a nossa dor para desenvolver em nós um grande potencial, um grande propósito. Falava hoje com a Renata. Falei, Renata, falei quinta-feira, eu recebi uma revelação do Senhor de algo que eu fiquei aprisionada na minha infância. E Deus me lembrou para me trazer de volta, para me tirar desse cativeiro e libertar pessoas que estavam sofrendo naquela área que eu muitas das vezes rejeitava. Deus é poderoso, a obra do Senhor ela é todo dia em nossas vidas, querido. Nós não estamos prontos ainda, amém? Somos uma obra em construção. E o nosso grande arquiteto está lá com as mãos poderosas sobre nós. Aleluias. Aleluia o tempo todo. Glórias a Ele. Aleluias. Oh, amado. Glória a Deus. Ele fazia parte dessa geração de descendentes, né, Neemias, que foram levados cativos. Mas ele, querido, ele estava ali livre para levar aquela liberdade para aquelas pessoas e transformar a vida daquelas pessoas ao proteger aquelas pessoas com aquele amor que estava no coração dele, em reconstruir aquela cidade, em edificar aquela cidade, em transformar aquela cidade. E se nós formos lá, quando eu fui lá em Jerusalém, eu pude ver aqueles muros ali reconstruídos, aquela proteção, várias portas que eram usadas para as entradas do templo, para que o povo pudesse entrar e cultuar e adorar a Deus. Amados, a obra que Deus quer que você faça, ela tem um propósito. A obra que o Senhor quer que você faça, ela tem um propósito, amém? Então entenda isso nessa noite. Entenda isso, porque quando o Senhor usou Neemias para ir lá e reconstruir, ele tinha um grande propósito para que aquele templo fosse reconstruído. Ele tinha um grande propósito, aleluias. Glória a Deus. No versículo 4, ele chorou pela dor. Quantos de nós olhamos a dor do outro e não choramos mais? Quantos de nós olhamos a dor do próximo e não sentimos mais nada? Será que já tem se cumprido que nos finais do tempo o amor de muitos esfriariam? Não é verdade? Meu amado, se isso tem acontecido com você, é hora de acordar. Porque você faz parte dessa grande obra que o Senhor quer fazer nessa nação. Você faz parte, eu faço parte dessa grande obra que o Senhor quer fazer nesse povo. A palavra do Senhor fala que nós somos o sal da terra. E o sal, querido, ele tem grande valor em preservar, em conservar. Antigamente, quando não existia geladeira, o que era usado? O sal. Era usado o sal, porque o sal ele tem um poder de conservação muito grande. E para a palavra de Deus nos comparar ao sal, é porque realmente nós somos parte da grande obra do Senhor de conservação de toda a criação que o Senhor fez.
Eu e você somos parte da conservação, que o Senhor quer que este mundo seja restaurado, este mundo seja edificado para a glória dele. Porque todos, não esqueçam disso, todos fomos feitos para a glória de Deus. Todos fomos feitos para que a grande obra do Senhor fosse revelado. Aleluias. A gente consegue imaginar isso? Eu costumo dizer assim, se cada um de nós fizermos um pouquinho, querido, olha quantas pessoas tem aqui nessa noite, olha quantas pessoas estão em casa me assistindo. Vai ser uma grande obra, vai ser um grande mover de Deus nessa terra, vai ser o poder de Deus sendo levantado para transformar pessoas. Nós não conseguimos mais ter amor a Ele, de ver aquela vida restaurada. Nós olhamos para um drogado e não temos mais aquela fé de vê-lo transformado. Sendo que teríamos que fazer o contrário, olhar e já profetizar a restauração. Quantas mães que oram pelos seus filhos que estão nas drogas, quantas mães que oram pelas suas filhas que estão na prostituição, quantas mães que oram porque amam e segundo, porque acredita que um dia aquela pessoa pode ser restaurada. Nós, como filhos de Deus também, temos que olhar essa criação de Deus e acreditar nelas também, e envolvermos nela. Querido, eu falo na criação, mas eu posso falar em você. O que ainda você precisa fazer, que ainda não está completo, e você precisa olhar para você e falar, eu sou capaz. Eu acredito, porque eu tenho um Deus que é meu Criador, e que Ele me fez com perfeição. E Ele vai me aperfeiçoar, aleluias, glória a Deus. Nós temos costume de nos taxar assim, eu não sei isso, e não se importa também em aprender. E não se importa ainda em buscar direção, conhecimento, para que aquilo seja realizado como tem que ser. Mas simplesmente colocamos o impedimento e nos limitamos. Não, queridos. Se Neemias fosse olhar as limitações, eu estou aqui servindo o rei, ele não vai deixar eu sair, não vai ter outro para ocupar meu lugar e tal. Ele não teria ido fazer aquela grande obra que fez. Não limite a obra que Deus tem na sua vida. Não limite aquilo que Ele vai fazer na sua vida, dando desculpa, arrumando pretextos. Deixa Deus fazer, porque Ele é Deus. Aleluias. Olhar todo o texto, Neemias foi muito minucioso em querer fazer. Muitos até pensam em fazer, muitos até têm vontade, mas a atitude é que vai prevalecer aquilo que você quis fazer e aquilo que você pensou em fazer. É aquilo que eu falo, dá o primeiro passo. O segundo fica mais fácil. Já deu um passo à frente, só você levar o segundo pé. Não é verdade? Dá o primeiro passo. E aí você vai ver que você é capaz, que é Deus que te capacita. Ontem eu estava ouvindo a pastora pregar e ela falou assim, viva na dependência de Deus sempre. Todas as vezes que a gente vai preparar para pregar, querido, não é fácil não. Dá um tremor, dá um temor, dá um medo. Mas é assim mesmo. Deus é poderoso, a gente tem que saber se comportar diante dele. E aquela pastora, ela falou assim, olha, Deus é a mão, nós somos a luva. Entenda isso, Ele é a mão poderosa, Ele é a mão que faz, Ele é a mão que realiza, Ele é a mão que é transformadora. Nós somos apenas a luva que encaixa. Sabe que coisa poderosa? Mas se nós acharmos que somos a mão que vai lá e faz, acabou. Vamos ser abatidos. Vamos ser impedidos. É Deus que faz. Assim como o Neemias orou e Deus deu a ele graça, porque ele ouviu, ele recebeu a orientação, recebeu toda a direção do Senhor para fazer aquela grande obra. E vocês sabem, ele foi muito minucioso em todo o projeto da reconstrução. Seja minucioso naquilo que Deus vai fazer
na sua vida. Seja minucioso naquilo que Deus já te chamou para fazer. Sabe, a obra do Senhor é linda. Deus quer homens e mulheres que transformem, assim como Neemias transformou. Assim como Davi transformou, assim como Daniel transformou, assim como Ana transformou, assim como Débora transformou como juíza. Amados, cada um que a gente tem aqui como exemplo na história da palavra de Deus, marcaram a sua geração com um grande feito. Você tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado e se posicionado para isso, amém? Eu tenho falado todos os dias, assim como Samuel fez. Samuel, aí ele, eis-me aqui. Depois da terceira vez ele falou, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho falado todos os dias, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E aquela obra, ela foi concluída para a glória do Senhor. Aquela obra foi concluída para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu creio, querido, que Deus vai levantar aqui em nosso meio, nessa geração, pessoas que estavam no anonimato, pessoas que estavam escondidas, pessoas... Uma vez eu olhei para um irmão e eu falei, você não é esse que está aí. Ele olhou assim e não entendeu muito não, Everson. Igual o Everson, assim, caladinho, quietinho. Quem te viu, quem te vê, né, Aline? Aí eu falei para ele assim, meu irmão, você não é esse aí, tipo assim, você quer me enganar? Aí todo mundo, ninguém conversava com essa pessoa. Ninguém na igreja, sabe aquela pessoa que entrava e saía e ninguém falava com ele? Então, era essa pessoa. Aí eu sentei um dia para falar com esse irmão. Se eu falar aqui, o pessoal vai ficar assim, hã? O irmão conversou igual um maritaca, sabe aqueles periquitos? Eu falei, nossa, é você mesmo? Bem que eu falei. Você não era você. E hoje, realmente, eu tenho visto esse irmão se despontar de uma forma tão assim, louvável, sabe? De realmente você falar e acreditar que é Deus que faz mesmo. Então, querido, acredita. Acredita na obra da criação do Senhor. Nós somos aperfeiçoados todos os dias. Aquele povo lá, quando Neemias foi lá e lutou por eles, que era oprimido, estava lá abandonado. Querido, eles estavam lá desacreditados, achando que ninguém ia lá fazer nada por eles. Mas Deus levantou um homem de Deus. Deus levantou alguém que marcou a sua geração. Deus levantou alguém que fez uma grande obra, que abençoou aquele povo. E a obra do Senhor foi feita. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui nessa noite para que realmente faça também. Hoje nós estamos aqui na casa da pastora, mas logo, logo estaremos no nosso grande templo. Logo, logo nós estaremos realizando também uma grande obra para a glória do Senhor, como já temos feito, amém? Mesmo aqui, já temos feito. Já temos edificado vidas, já temos abençoado pessoas. Querido, é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor cresça e que o nosso diminua. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos aprender com Neemias. Vamos ser realmente essas pessoas que estão ali já sendo preparadas para cumprir esse grande propósito. Porque Deus sempre tem um grande propósito para um grande homem e uma grande mulher de Deus. Aleluias. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus por isso. E às vezes o que precisa? Você orar. Você orar mais, você jejuar mais. Você buscar mais intimidade com o Senhor. O Senhor não fala com estranho assim. Você já ouviu alguém falar com você? Uma pessoa estranha, você ir passando assim, a pessoa, ei, porque não sei o que, não sei o que. Não. Você precisa ter intimidade com aquela pessoa para ela chegar para você contar alguma coisa, abrir o coração, contar algum segredo, falar alguns sonhos, alguns projetos, né? Então, conheça o seu Deus, conheça o seu Criador, porque Ele te conhece e Ele só está esperando que você venha a Ele para receber essa grande revelação. Neemias perguntou como estava o seu povo. Quando você encontrar alguém, pergunte como você está. Eu gosto de fazer isso. Ei, Renato, como você está? Aí, às vezes, ela dá aquele sorriso. Né? Rô mesmo, Rô que é caladinha. A gente tenta tirar uma palavra e outra, né, Rô? Ei, Rô, como que você está, minha filha? Ah, pastor, tá aí, só a barriguinha crescendo, né, ficando grande.
Mas é bom, é importante a pessoa saber que a gente se importa com ela. E a vida do povo de Jerusalém nunca mais foi a mesma. A vida daquele povo nunca mais foi a mesma, porque eles tiveram as suas portas restauradas, os seus muros restaurados, as suas vidas totalmente transformadas para a glória de Deus. Aleluias. Amém, meu amado. Tem as suas vidas totalmente transformadas pela glória de Deus. Quando você se rende, quando você adora, quando você busca, quando você recebe a revelação do Senhor. É tremendo isso. É tremendo isso. Hoje eu estava estudando sobre Jonas, eu até brinquei que eu ia pregar sobre Jonas hoje, que o Jonas, quando ele recebeu a grande comissão do Senhor para ir a Nínive, né, para pregar a palavra que ele iria destruir Nínive pela corrupção, pelo erro daquele povo, pela promiscuidade daquele povo. Jonas deu no pé. Jonas correu da responsabilidade. Jonas correu daquela grande obra que o Senhor confiou a ele. E aí, querido, eu pergunto para vocês, será que eu ou você estamos sendo como Jonas, correndo da obra, correndo da responsabilidade, correndo do chamado do Senhor? Neemias não correu. Por ele não ter corrido, hoje ele tem um livro. Ele tem um livro na Bíblia registrado com o seu próprio nome. Ele marcou a história da Bíblia, do Evangelho na terra. Ele marcou a história dele de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque ele não correu da responsabilidade. Não fuja, não corra da responsabilidade que o Senhor te chamou. Não corra. Às vezes é muito cômodo. Eu não vou na igreja não. Tá bom aqui, ficar assistindo de casa. Não está nem no grupo de risco. Mas o comodismo. Mas vai no supermercado, mas vai no banco receber. Não estou chamando para causar tumulto não, que aqui, graças a Deus, é bem amplo. Olha como Deus preparou tudo, né? Tem gente aqui. Se tivesse mais gente, eu abria aqui. E a gente ia cultuar a Deus na liberdade. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus nos chamou para uma grande obra. E ela já começou, aleluia. E ela já começou, Aline. Eu creio nisso, amém? Eu creio nisso. E como eu falei, é apenas o começo. É apenas o começo. Essa obra vai ter uma história. Essa obra vai ter uma assinatura do grande arquiteto. Aleluia, né, Laís? Eita glória! Lá já recebeu essa revelação. É fogo. Deus purinho na terra. A obra não é da pastora Verimar, é do Senhor. Não sou eu que assino não, querido, é Ele. Ele já deu lá a assinatura, final. A igreja da pastora, a igreja do Senhor. Não tem a igreja da pastora. O muro de Neemias, não, o muro de Jerusalém. O muro que foi restaurado para a glória de Deus. A igreja que será edificada, restaurada para a glória de Deus. A igreja de grande aliança com o próprio Deus. Aleluias. Se enche dessa presença, se enche dessa unção. Seja um pastel de feira, igual o pastor Jeto me chamou mesmo. É melhor ser um pastel de feira, pingando no óleo mais gostoso, mais abençoado, mais lindo, perfeito. Quem não quer, né, um pastel de feira? Ia dar briga se eu distribuísse esse pastel aqui hoje. Porque é bom, gente. Então, seja esse pastel de feira, então. Para que Deus te use para construir uma grande obra no nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero adorar com você. Eu quero sentir essa graça que nós sentimos aqui, dentro dessa palavra que foi ministrada nos nossos corações, meu amado. Há uma grande obra para ser feita. Há uma grande obra para ser restaurada. Há um grande feito do Senhor para ser realizado nessa nação, nesse povo, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade. E Deus está precisando de Neemias. Deus está precisando de Neemias. Ele não está precisando de Jonas, não, porque Jonas fugiu. Neemias não, ele encarou, largou o banquete do rei e partiu para o abraço. Partiu para a batalha, partiu para cima, né, Aline? Sem medo, né, ainda. Chegou de noite, montou no seu cavalão lá, no seu top das galáxias lá, e foi para cima. Foi sozinho fazer a volta, inspecionar a área para ver onde ia começar. Você pode fazer isso. Comece a inspecionar onde Deus vai te usar, o que é que você vai fazer.
Aonde Deus vai trabalhar nessa obra aí. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Você pode falar como Samuel falou: eis-me aqui, Senhor. Aleluias. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Assim como o Senhor usou Neemias, assim como o Senhor usou tantos homens e mulheres da Bíblia. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me usa como agente transformador da minha geração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Se não fizer, aleluia. Ele é Deus, aleluia. Se a porta abrir, de Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor Deus e Pai, nessa hora, Pai, estamos aqui glorificando e exaltando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é responsável pela grande obra, aquela que está sendo realizada nas nossas vidas, aquela que o Senhor já começou, aquela que o Senhor já aprimorou, Senhor, aquela que o Senhor irá acabar, Senhor, naquele grande dia. Oh, Senhor, nesta hora, meu Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo em suas casas, Senhor Jesus, se há algo ainda, Pai, que o Senhor precisa fazer nesta obra, Pai, que o Senhor precisa acabar, finalizar esta obra, Senhor, que o Senhor está edificando, pelos que se precisa de alguma coisa ainda, que o Senhor possa, Senhor, fazer, oh Deus, com que todas as coisas, meu Deus, sejam possíveis, todas as coisas, Senhor, sejam possíveis, porque nós cremos no impossível.
nós pensamos e imaginamos. Oh Pai, opera nessa noite os milagres desse dia, porque amanhã serão outros, porque amanhã serão outros, Senhor. Opera os milagres dessa noite, porque amanhã serão outros maiores. Aleluia, 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 aleluia. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre Coloca a mão na altura será do seu coração aí. Deus. Aleluia. Não adoro Tem pelo obras que que foram Ele abandonadas. faz. O Senhor me Eu mostra adoro obras abandonadas. Ele é. Mas Ele manda te dizer nessa noite que Ele vai começar novamente. Que Ele vai colocar uma placa hoje. Aleluias. Ele vai colocar uma placa hoje de obras em construção novamente. Uma obra em construção novamente. O arquiteto está liberando essa obra. Aleluias. 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 Ora, basura, Sempre será cara, Deus. Ele é Deus para fazer. Ele é Deus para Adoro fazer. pelo que Recebe em nome Ele de Jesus. faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que Oh, a obra houver. parada, mas Ele manda me dizer. Ele está começando hoje. Ele está começando hoje obras novas. Obras que foram paradas por situações, por dificuldades, por comodismo. Mas Ele começa hoje no nome de Jesus. Oh, meu amado. Se nós formos olhar, o mundo parou. O mundo parou. Mas para aqueles que esperam em Deus, estão começando. Estão começando. Oh, como eu falei aqui quinta-feira, né, Renato? Tem tantas pessoas empreendendo, começando algo novo, que tem impactado. Eu tenho ficado comovida. Querido, não tem como parar diante de um Deus que está em movimento o tempo todo. Aleluia. Olha aqui, Neemias estava lá, servindo o rei, já estava fazendo alguma coisa, mas Deus chamou ele para fazer algo ainda maior, algo ainda melhor. Aleluia. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Talvez você ache que já está bom demais fazendo o que você está fazendo. Deus está te chamando para você fazer algo ainda melhor, ainda maior do que você tem feito. Oh, Deus tem falado isso comigo. Você acha que está bom? Eu ainda quero que você faça algo ainda maior. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Para onde Deus te chamado? Para ir para as nações? É para ir para Vitória? É para ir para onde? Né, Amália? É para ir para Minas? Vamos lá. Mundo novo. É mundo novo. Vamos para mundo novo. Tocar o terror lá no mundo novo. É Jesus. Fala se é Jesus. Ah, Deus poderoso. Deus criador. Eu tenho um Esse Deus. Adora Ele, adora. que não vai deixar essa luta me matar. O desespero A vida me neste lugar. tomar.
deixa faltar. Mas o nosso Deus é o Deus que faz florescer, é um Deus que faz abundar, é um Deus que faz prosperar. No nome dele, aleluia.